Olá, está começando mais um Entrevistas. Entrevistas hoje com o professor, com o ex-ministro da Educação, com o ex-prefeito de São Paulo, com aquele que foi candidato à presidência da República nas últimas eleições, com quase 45% dos votos. Eu vou conversar, você sabe, com Fernando Haddad. E quero começar essa conversa, além, evidentemente, de agradecer pelo tempo de Fernando Haddad, campanha, pré-candidato ao governo de São Paulo, que ele é pelo Partido dos Trabalhadores. Quero começar com uma pergunta, Fernando Haddad, assim, simples. Você prefere que te chamem de professor Fernando Haddad, de ministro Fernando Haddad, de prefeito Fernando Haddad? Antes, evidentemente, de tomara vir a ser chamado de governador Fernando Haddad. Bom, Juca, primeiro que é um prazer muito grande estar com você, sempre, né? Você sabe do carinho que minha família tem por você e os brasileiros e brasileiras em geral. Segundo lugar, você me chame pelo nome, Fernando ou Haddad, lembrando que eu sempre, em todas as ocasiões, sempre me apresento como professor, porque é a minha profissão. Ninguém é prefeito por profissão, nem ministro por profissão. Mas eu tenho muito orgulho de dar aula. Estou agora, nesse momento, na Universidade de São Paulo. Daqui a pouquinho eu entro em sala de aula para minha aula de quarta-feira à noite e tenho muito conforto em exercer esse magnífico ofício de dar aula, pesquisar, escrever. Muito bem. E eu quero deixar claro para quem nos vê que Fernando Haddad e eu não combinamos nada. Ele não sabe nenhuma pergunta que eu vou fazer para ele, não combinamos sequer usar o mesmo tom de camisa, que eu sei que pode parecer uniforme de campanha, mas não é. É apenas uma coincidência. Haddad, falando sério, eu olho para as pesquisas com você na frente, vejo o nível de aceitação que você tem em São Paulo e, te confesso, me dá uma certa angústia e eu pergunto para mim mesmo, como será, e estou te fazendo agora, transferindo a pergunta para você, como será que o Haddad se sente ao ver como o mundo dá volta, como o mundo gira, enquanto a Lusitana roda, como se dizia antigamente no anúncio da empresa de mudanças. Você foi vítima de uma onda horrorosa anti-PT, que colheu você quando você foi candidato à reeleição como prefeito de São Paulo, depois de ter feito uma belíssima administração. Eu te pergunto, você olha para isso com que olhos? Com os olhos da certeza de que a história é assim? Você olha para o Dória, que fez tudo o que fez, e hoje desaparece da maneira como desapareceu? Que avaliação você faz dessa metamorfose, Haddad? Olha, Juca, quando, infelizmente, a gente não é capaz de prever o futuro. Então, a decisão que você toma é de estar do lado certo e não do lado mais fácil da história. Porque é muito fácil, numa crise partidária, a pessoa mudar de partido, é muito fácil, numa crise pessoal, como a que viveu o presidente Lula, você se afastar das pessoas que estão no meio de problemas que não parecem ter solução, pelo menos no curto prazo. E a rigor, Juca, você não sabe quanto tempo vai levar para a verdade vir à tona. Muita gente passou dessa para melhor, tomando decisões difíceis, pensando estar fazendo certo, e não viveu para ver a justiça prevalecer. Então, infelizmente, você não tem como prever isso. Quis o destino que a gente, em pouquíssimo tempo, presenciasse uma reviravolta na vida política nacional com os acontecimentos de um ano para cá, 2 anos para cá no máximo. Em 2016, com o mundo caindo nas nossas cabeças, não era claro se essa quadra histórica
ia durar 5, 10, 20 anos. Você não tem condição. E nós, lembrando que nós estamos diante de uma eleição em que Lula é competitivo, eu sou competitivo, mas nós estamos longe, né, de um desfecho satisfatório para essa quadra tenebrosa que o Brasil está vivendo. Tem muito trabalho pela frente. Mas só de nós estarmos de pé, cabeça erguida, defendendo os nossos valores, defendendo os nossos programas, realmente é uma coisa que nos enche de esperança. E a gente tem que passar essa esperança para a população para que a gente consiga virar essa página, né, medonha da história brasileira. Eu me sinto muito reconfortado pelos acontecimentos, porque muitas vezes eu acordava sem saber, né, o que ia ser de nós todos e o que ia ser do país. Continuo apreensivo, mas com muito mais esperança e com muito mais disposição, né, de lutar para que a gente efetivamente recoloque o Brasil nos trilhos do desenvolvimento com justiça social, que é o que todos desejamos. Haddad, a quantos processos você ainda responde? Porque eu me lembro que tentaram fazer com você, de alguma maneira, o que fizeram com o presidente Lula. Não chegaram a ponto de te prender, felizmente. Mas só vejo nos jornais, verdade, que com pouco destaque, notícias de arquivar o processo contra Haddad, absolver o Haddad. Né? Quando houve as denúncias, né, eram manchete de primeira página. Mas a absolvição e arquivamento com pequeno destaque. Mas eu queria, me faça um balanço. Você ainda responde a algum processo? Olha, Juca, aquilo foi um período da história do Brasil, né, absurdo contra o PT, né, tentaram criminalizar o PT, e eles não tinham critério nenhum para processar. Efetivamente, eu cheguei a ponto de ser processado com base no depoimento de um empresário que eu prejudiquei com 40 dias de governo. Prejudiquei em benefício do erário público, né? Porque o cara era um picareta. O cara estava tentando fazer uma obra superfaturada, eu cancelei a obra no dia 14 de fevereiro de 2013, com 44 dias de governo. O sujeito foi preso, inventou uma história, eles resolveram me processar com base na história que o sujeito inventou. Quando eu levei a documentação de que aquilo era uma vingança contra mim, eu fui absolvido por 6-0 no Tribunal Regional Eleitoral. Mas foram 2, 3 anos até terminar esses pesadelos todos, né? Então está tudo caindo por terra, não está sobrando nada de pé, nem contra o Lula, nem contra mim, nem contra a Dilma, né? Que fomos os 3 os alvos prioritários, porque eles não podiam admitir uma 5ª vitória consecutiva do PT, que se daria em 2018, tudo mais constante. Nós ganharíamos aquela eleição. E veja que o Lula estava preso, foi impedido de ser candidato, foi impedido de dar entrevista. Imagina você, alguém ter que proibir uma pessoa que está presa de dar entrevista para não favorecer o candidato que ele apoiasse. Nem Kafka imaginou um roteiro tão alucinante, né? E, no entanto, nós íamos ganhar a eleição. E mesmo com tudo isso, fizemos 45% dos votos no segundo turno. Então, eles imaginam que eles conseguem enganar as pessoas pelo tempo todo, mas o ditado diz, você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então, isso tudo foi... Agora, eu não imaginava que a verdade fosse ser restabelecida tão rapidamente, né? E agora nós estamos prestes a obter, no Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, uma decisão terminativa sobre o que o Estado brasileiro, né, com viés autoritário, né, fez com o presidente Lula em 2018. E eu tenho certeza, Juca, como eu tinha certeza em 2016, como eu tinha certeza em 2018, que a verdade ia prevalecer, não só porque um dia ela aparece, mas por causa da fragilidade da estratégia do Moro em tirar o Lula da frente para ele ser o presidente da República. Então eu sabia que era uma estratégia ridícula, entendeu? Muito frágil, e que ia acontecer.
Tanto é que quando me perguntavam, eleito presidente, você vai indultar o presidente Lula? Eu falava, não, eu não vou indultar. Ah, você vai perdoar o presidente Lula? Não. Eu sou advogado dele e sei que ele será absolvido, porque não há outra solução possível para os casos que ele enfrenta. E no meu caso era até mais frágil, era até pior, porque era ridículo. Eles começaram a inventar teses ridículas, né, a meu respeito, mas duraram muito pouco tempo. Na verdade, eu não posso nem reclamar, porque quando eu olho para o Lula, Juca, o meu fardo foi leve. Então, Claro. meu pai me ensinou a enfrentar a vida do jeito que ela veio, né, sem ficar resmungando muito. Haddad, eu tenho para mim uma teoria que eu queria te ouvir, você se preparando, né, para uma campanha para governador, né, do principal estado do país. Ser prefeito de São Paulo não será uma tarefa mais difícil do que ser governador de São Paulo? Ah, não tenho dúvida. É, Isso aí né? você não tem a dúvida. Claro. Eu acho que ser prefeito de São Paulo é mais difícil do que ser presidente da República. Aliás, o Lula me falou isso. Não é que eu acho. Porque o Lula acompanhava a minha gestão, ele não estava mais na presidência. E o Lula falava, pô, é mais difícil ser prefeito de São Paulo, é a maior metrópole do hemisfério sul, né, do que presidir a República. Sobretudo no tempo que eu assumi, porque a dívida de São Paulo, Juca, era de 80 bilhões de reais. Para um orçamento que era metade disso. Hoje, sabe qual é a dívida de São Paulo? Zero. São Paulo não tem mais dívida. Eu liquidei 60% da dívida e o Campo de Marte liquidou os outros 40%. Acabou a dívida de São Paulo. Então, hoje, continua difícil ser prefeito de São Paulo, né? Mas eu diria que as condições de gestão são inteiramente diferentes. Hoje, a Prefeitura de São Paulo só não faz porque não quer. Hoje, a Prefeitura de São Paulo, Juca, tem 30 bilhões de reais no cofre. Tá. 30 bilhões. A gente governava com 5. Pra você ter uma ideia, a média de caixa da prefeitura era 5. Hoje é 30. Tá. E você vê que a administração municipal deixa muito a desejar, apesar desse dinheiro todo. Agora, efetivamente, governar o Estado é uma situação mais confortável. Aliás, qualquer Estado, né? Não é só o São Paulo. Ser governador do, sei lá, do Piauí é melhor do que ser prefeito de Teresina. Ser Tá. governador do Ceará é melhor do que ser prefeito É um de papel Fortaleza. mais indutor. Exato. Você vai. É mais. Você tem mais graus de liberdade, menos pressão cotidiana. Você não tem o buraco da rua, você não tem, sabe, é menos pressão cotidiana e mais graus de liberdade. Então isso te dá um fôlego para planejar de mais médio e longo prazo. O prefeito é muito da mão para a boca, muito. É muita emergência. Então, quem vai te fazer uma pergunta agora é a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, a dona Ivone Silva. Olá, Haddad, é um prazer vir aqui fazer essa pergunta aqui para você no programa do Juca. Haddad, eu gostaria de saber como que você vai tratar a questão da educação no seu governo estadual, a questão da saúde e também como que você pode melhorar aí no seu programa de governo a questão da mobilidade no estado de São Paulo, né? Sabemos aí que as nossas estradas, né, elas são sobrecarregadas e nós sabemos que nós temos pouco metrô construído, né, não só na cidade de São Paulo, mas também, por exemplo, ferrovias, né? São poucas integrando aqui o estado. Então eu gostaria de saber um pouco de você sobre isso. E também sobre a questão da industrialização, né? Nós sabemos que São Paulo já foi aí o grande polo industrial do país e hoje nós percebemos que isso está bem diluído, né, no Brasil todo, o que é importante também. Mas São Paulo perdeu muito nessa questão. Então, assim, como é que São Paulo pode voltar a ser um polo? Se não é industrial,
ele pode ser tecnológico? O que você pensa, né, nessa questão para a criação de empregos no estado de São Paulo? O desafio, Haddad, é você responder isso em 1 minuto e meio. Juca, ela me pediu o plano de governo praticamente inteiro, né? Eu sei. Pode falar à Não é vontade. verdade? Mas vamos lá. Eu vou tentar ser um pouco telegráfico para dar a oportunidade da gente continuar conversando, que esses assuntos certamente voltarão. Mas vamos lá, vamos começar pela educação. Grande problema da educação paulista, ensino médio. Qual que é o paradigma no qual eu acredito para melhorar a qualidade do ensino médio? O programa do Instituto Federal. Nós criamos no governo Lula, eu era ministro, o Instituto Federal. Todos os estados da federação têm pelo menos um com várias unidades. São Paulo tem um Instituto Federal com 37 unidades. A maioria, 35 das quais, 34 das quais, no interior do estado. Qual que é a grande vantagem do Instituto Federal? Ele oferece educação cidadã, o sujeito tem a formação mais plena possível, associada à formação profissional. Ele termina o ensino médio apto para enfrentar a vida, qualquer que seja a dimensão analisada. E isso é um paradigma muito importante. Agora, nós temos que falar do pós-pandemia. São Paulo, acho que nunca precisou tanto de um professor à frente do governo do estado como agora. Porque as crianças e jovens ficaram 2 anos fora da sala de aula e, às vezes, em condições tecnológicas precárias. Isso vai exigir um grande esforço da rede, Aí uma eu vou te parceria muito grande. interromper. Aí eu vou te interromper porque Maria Vitória Benevides vai te fazer, no último bloco, uma pergunta específica sobre a chamada, que ela não quer que seja chamada, geração Covid. Então, muda da educação. Vamos para a saúde. Né? Então, vou falar desse problema depois Isso. Mas, olha, quem criou os 2 maiores programas de acesso à educação superior para a população mais humilde do ponto de vista econômico, ProUni e SISU, vai ter condição de enfrentar os desafios que estão colocados. Olha, nunca brasileiros de baixa renda tiveram tanto acesso à educação superior de qualidade quanto a partir dos nossos governos. O ProUni e o SISU foram 2 grandes revoluções no acesso à educação superior. A questão da saúde. Grande problema da saúde. Também o quadro pós-pandêmico. Por quê? Porque foram represados os procedimentos de consulta de especialidade, exames de imagem e cirurgias eletivas. Tudo foi adiado. E agora você precisa ter um planejamento para reduzir as filas de espera. Qual que é a proposta que nós vamos levar? Eu construí na cidade de São Paulo uma rede chamada Rede Hora Certa. Era uma rede de hospitais dia que tinha foco. Eu criei 21 hospitais dia na cidade de São Paulo. Do zero. Eu criei 21. E nós vamos ter que levar essa experiência para o interior e para os bairros da capital que ainda não tem hospital dia. Porque a única maneira que eu encontro de criar uma instância intermediária entre a UBS, posto de saúde, e o Hospital Geral, que estão sobrecarregados, criar uma instância intermediária que vai fazer a gestão da fila e reduzir o tempo de espera. Então, essa experiência, que também está dando certo em outros estados, vai ser trazida para as periferias de São Paulo, que ainda não tem, 21 subprefeituras já tem, mas nós temos 32 subprefeituras, e para o interior do estado, que não tem. E a questão do emprego, nós vamos ter que atuar nas 2 pontas. Na ponta do emprego menos qualificado, para gerar oportunidades para a população de baixa renda, nós não escapamos disso. E nós temos, o Lula mostrou quais são os instrumentos de geração de emprego nessa dimensão. Então, voltar a produzir moradia de interesse social, voltar a produzir agricultura familiar para baratear o preço do alimento. Tudo isso que nós já sabemos fazer, nós vamos ter que voltar a fazer no estado de São Paulo, inclusive. Muito desemprego com população com baixa qualificação. E na outra ponta, usar as universidades. USP, Unesp, Unicamp, Federal do ABC, UFSCar, Unifesp, Instituto Federal, Fundação Paula Souza,
FAPESP, nós vamos ter que fazer um apanhado do que é possível fazer em termos de parceria, inclusive com o setor privado, mas não só. Podemos fazer, inclusive, parcerias público-públicas para trazer empregos de ponta para São Paulo, que podem ser industriais no sentido estrito, mas pode ser também na fronteira da economia criativa, que é o audiovisual, que são os games, que é a programação, que não é indústria estrito sensu, mas gera valor agregado como uma indústria ou até mais. Vamos lembrar que as big techs hoje, pega Google, Facebook, não são indústrias, mas estão na fronteira da produção da indústria criativa. A produção de software, por exemplo, não é considerada produção industrial, mas eu diria para você que é o que mais atrai investimento hoje, né? Produção de software. E às vezes tem a indústria, que a gente também tem que considerar, que nem emprego gera direito, mas gera muita renda, sobretudo renda que parte da qual é apropriada pelo Estado na forma de impostos. Né? Você pega, por exemplo, a indústria de semicondutores, que o governo Bolsonaro fez, cometer a desfaçatez de fechar, que era no Rio Grande do Sul. A indústria de semicondutores, se você não atrai por causa da geração de empregos apenas, porque ela gera poucos empregos muito qualificados, mas você atrai porque ela faz parte das cadeias produtivas da indústria em geral. Então, a produção de celulares, a produção de geladeira, precisa ter software. Carro, precisa ter software. Tudo vai software. Software virou um insumo universal de qualquer bem, né, eletrônico. Como é que você vai prescindir disso? Nós vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Até já. Converso com o ex-prefeito de São Paulo, converso com o ex-ministro da Educação do Brasil, converso com o professor, com o pré-candidato a governador de São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores, professor Fernando Haddad. Haddad, se tudo sair como o PT planeja, teremos um presidente da República, de novo do PT, com a novidade de um governador de São Paulo, o estado mais importante da federação, também do PT. O que isso significa como oportunidade para o povo brasileiro e paulista? Olha, equivale a duas potências estarem remando para o lado certo. É uma sinergia que vai se criar muito grande. Né? O Brasil não conheceu ainda essas duas forças remando para o lado certo. Já houve ocasiões, República Velha, por exemplo, o governador e o presidente eram, inclusive, paulistas. Né? Não era como o Lula é um pernambucano, não. Eram paulistas. Os paulistas mandavam. Mas você não tinha um projeto nacional na época. Você não tinha uma visão de Estado. Você não tinha uma visão de integração regional, inclusive sul-americana. Você não tinha a missão de recolocar o Brasil na órbita mundial, seja nos BRICS, no G8, na América do Sul e assim por diante. Uma liderança da expressão do Lula vai encurtar muito o tempo de recuperação do Brasil. Juca, eu não tenho medo de dizer para você, qualquer outro brasileiro, qualquer outro, petista, não petista, no lugar do Lula, a partir de 2023, levaria o dobro do tempo que ele vai levar para recuperar o Brasil. Porque o Lula tem conexões internacionais, tem conexões nacionais, ele tem um trânsito pela classe política mundial que nenhum de nós tem, nenhum brasileiro tem. Isso é um patrimônio que deveria ser observado, inclusive, pela elite econômica do país. Eles deveriam considerar isso um patrimônio nacional, o trânsito que o Lula tem, que vai reconectar o país rapidamente. Em janeiro, o Brasil há de estar respirando outros ares. E o mundo vai reconhecer isso.
E o mundo vai reagir a isso. Agora, você imagina isso com um Estado que representa praticamente um terço do PIB nacional, remando para o mesmo lado. O São Paulo em si seria um país importante sul-americano, se ele fosse sozinho. Agora, ele ajudando o movimento de recuperação, isso vai ter um valor inestimável. E o paulista vai sentir isso. O povo de São Paulo vai sentir isso. E eu diria que o povo do Brasil vai sentir isso. Quer dizer, vão vir bons ventos de todo lado. Vão vir bons ventos de fora e vão vir bons ventos de dentro para ajudar o presidente Lula a recuperar o desenvolvimento com justiça social. Você já tem definido quem será o seu candidato a vice-governador? Eu li hoje a possibilidade de ser Juliano Medeiros, do PSOL. De fato, existe essa possibilidade? Juca, isso não está definido, né? Primeiro que eu sou amigo do Juliano, quero deixar claro isso, sou amigo do Guilherme Boulos, fico muito feliz do PSOL estar discutindo apoio à minha candidatura. Isso vai ser um aporte político, simbólico, né? Muito legal, né? E eles têm quadros maravilhosos que podem ser utilizados na administração, podem pensar políticas públicas. Nós vamos tentar somar muitas forças e já pensou, nós partiríamos de cara com 5 partidos, PT, PCdoB, PSOL, PV e Rede, as 2 federações juntas. Então isso já seria grandioso, podendo ainda atrair novos parceiros que não estão federados, né? Eu estou muito confiante que nós vamos ampliar o leque. A chapa você só fecha quando você fechar a coalizão. Porque aí você vai ver quais são os quadros que ampliam mais e que dialogam mais com a realidade heterogênea do Estado de São Paulo. Capital, região metropolitana, interior, litoral, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Quer dizer, Alta Paulista. isso inclui também o candidato ao Senado. Exatamente. Tá. Nós vamos ter que discutir qual que é a melhor posição para a rede e para o PSOL, que compõe uma federação. Pode ser que a gente chegue à conclusão que é o Senado. Quem vai para vice? Né? Pode ser que a gente chegue à conclusão que é um companheiro que amplie para o interior ou que amplie para outro setor da sociedade. Tá. Nós não Entendi. temos preconceito em discutir isso. A gente só precisa fechar o arco de alianças para sentar com os parceiros que vão querer ganhar a eleição para fazer o melhor arranjo.